Imagina que você acorda do nada de madrugada, olha para o canto do seu quarto e fica naquela confusão se existe algo ou não ali. Por incrível que pareça, você não consegue ver. Você observa no canto do seu quarto, você pode até ligar a lanterna pela preocupação, mas você não consegue ver. Só que ao mesmo tempo você tem quase certeza que existe sim alguma coisa ali. Seja por outros tipos de observação, mas uma coisa é importante, você não consegue ver e você sabe que tem uma coisa ali. Isso não é tão difícil de acontecer no próprio universo. Existem várias teorias e várias coisas, vários objetos no universo que partem desse pressuposto que às vezes você não consegue nem enxergar, mas você sabe que tem alguma coisa ali. Um dos mais famosos é o famoso buraco negro, que a velocidade da luz é tão grande, mas tão grande que ele não consegue fugir de uma determinada distância do seu campo gravitacional. Mas o ponto aqui é outro. Também é uma coisa que é determinada escura, que a gente não consegue ver, mas a gente sabe que existe. Pelo título do vídeo, provavelmente você já sabe do que eu estou falando. Sim, é a matéria escura. Então, a partir de 1900, os ramos da física mostraram que a gente não necessariamente sabia tudo que a gente tinha noção que sabia sobre a natureza. Na verdade, mostrou que a gente não sabia quase nada sobre a natureza. E os estudos avançando sobre o funcionamento do universo também mostrou que a nossa porcentagem de conhecimento sobre o que a gente vê é quase nula. E foi aí que a gente conseguiu descobrir que existiam algumas coisas no universo que não necessariamente a gente consegue observar, mas que a gente sabe que está lá. As próprias galáxias, elas foram descobertas não faz muito tempo. Na verdade, sua descoberta veio a partir de estudos de estrelas que variam conforme um período específico. Hubble estava lá observando as estrelas. Claro que não foi assim, mas eu estou falando de uma maneira mais lúdica para você entender. Então você tem Hubble observando e estudando o universo e vendo estrelas que variam e tentando descobrir suas distâncias. A partir desse estudo e obviamente muito cálculo matemático e muitas pessoas envolvidas, em dado momento começou a perceber que, na verdade, essas estrelas elas estavam distantes o suficiente, estavam em estruturas que não eram necessariamente só nebulosas como se imaginava. Na verdade eram outras galáxias, outros universos inteiros que estavam muito distantes da gente, mas que eram tão grandes que a gente conseguia ver daqui com uma luminosidade estranhamente grande. E a partir desses estudos foi descoberto que existem vários outros tipos de galáxias. Aqui próximo da gente, a maior que a gente tem é a Andrômeda. Acredito que você já ouviu falar sobre ela, inclusive ela está em rota de colisão com a nossa galáxia. Mas não se preocupe, isso vai demorar muitos bilhões de anos para acontecer. Mas além dela, existem outras galáxias um pouco mais próximas que são menores. E no universo em si, quando a gente observa, muitas galáxias estão distantes da gente o suficiente para elas não estarem nem se aproximando da gente, e sim se afastando. Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, que é sobre a expansão do universo, que foi meio que seus estudos começaram a partir dessa observação de que grande parte das galáxias que estão sendo observadas no universo, na verdade estão se afastando da gente e não se aproximando. Mas a partir dessa descoberta, é importante a gente começar a estudar e entender como é que funcionam essas estruturas das galáxias. Só que o problema meio que começa quando a gente tem que estimar qual que é a massa dessas galáxias. Você pode achar que é uma coisa um pouco complicada demais? Assim, obviamente, matematicamente, por observação, é de certa forma complicado. Mas já num resumo bem esdrúxulo, basicamente, se a gente sabe como estudar a massa de uma estrela por conta de seu brilho, e uma galáxia formada grande inteiramente por estrelas, a gente consegue sim dar uma estimada na massa dessa galáxia por conta do brilho das estrelas que estão nela. A gente consegue saber a idade das estrelas por conta do seu brilho, se ela é mais velha, mais nova, sua composição química, e de alguma maneira também descobrir sua massa por conta da energia que ela emite e a gente consegue observar. Só que existem também outras maneiras de se medir a massa de corpos celestes. Uma delas é você estudando as suas velocidades, porque a velocidade de um corpo ao redor de outro está muito atrelado à força de interação desses corpos. Consequentemente, a massa deles vai estar envolvida nesse cálculo. E a partir disso a gente consegue também medir essas massas. Só que nesses estudos começou a ter um problema um pouco estranho. Porque se foi observar, a partir do brilho das estrelas, qual era a massa que a gente tinha estimado sobre elas. Só que quando se foi estudar como é que funcionava a massa dessas galáxias a partir da velocidade de rotação dessas estrelas, aí se teve um problema um pouco maior. Para galáxias que são espirais, a gente consegue fazer essa medida através da terceira lei de Kepler. Para galáxias que são elípticas, esse método muda um pouquinho, usa o teorema do virial, que basicamente utiliza energia potencial e cinética para fazer esse cálculo. Não irei me aprofundar muito aqui. Só que o ponto era,
Quando se calculava de maneiras diferentes a massa desses corpos, por conta da velocidade, também utilizando o efeito Doppler, por conta que se a gente observa uma galáxia a uma determinada distância, uma parte está se afastando, outra parte está se aproximando, a gente consegue ver uma diferença de comprimento de onda nessa observação. Uma parte fica com redshift, que fica mais avermelhado e está se afastando, outra com blue shift, que fica mais azulado e está se aproximando. A gente também consegue medir essa velocidade. O comportamento não era necessariamente o que se esperava. Até porque, pensa comigo, se a gente imaginar um sistema solar, você tem o Sol no centro e os corpos que estão mais próximos do Sol vão se movimentar mais rápido ao seu redor, principalmente por conta que a força gravitacional que o Sol exerce é muito superior ao que a Terra exerce. Então, Mercúrio vai estar ali rotacionando ao redor do Sol e vai ter uma velocidade muito maior do que, por exemplo, a Terra girando ao redor do Sol, que vai ter uma velocidade muito maior do que Júpiter girando ao redor do Sol. Só que a galáxia, o movimento das galáxias no geral, funciona como se Mercúrio estivesse se movimentando com a velocidade ao redor do Sol e Júpiter estivesse se movimentando com a mesma velocidade de Mercúrio. O que, logicamente, não faz sentido a não ser que você tenha uma massa muito maior que está se distribuindo ali, que faça essa força, que tenha esse contato de força gravitacional e faz com que esse corpo um pouco mais distante se mova com a velocidade tão rápida quanto o corpo mais próximo do centro. E, obviamente, com o Sol no centro de uma galáxia, o que eu posso dizer é que se tem um buraco negro. Então se percebeu que, estudando a massa das galáxias através da velocidade das estrelas que estavam girando, estavam se movimentando ali, se observou que a massa na verdade é muito maior do que se esperava só por conta do brilho das estrelas. Isso era muito estranho, ou seja, existia uma massa ali que a gente não conseguiu observar, principalmente porque ela não estava interagindo de maneira nenhuma com a luz, não estava emitindo luz e de nenhuma maneira a gente conseguia ver a reflexão por conta do brilho da galáxia, mas existia. E o estranho é que não é uma massa pequena, é basicamente 6 vezes mais do que a massa medida da galáxia por observação do seu brilho. Então é muita massa que existe ali. Então a gente volta para aquilo que eu falei no começo. É você acordar, você enxergar alguma coisa no canto, você não conseguir ver nada, mas de outras formas você tem plena certeza que existe alguma coisa ali. E essa coisa se tem o nome de matéria escura, porque a gente não sabe necessariamente nem o que é, não interage com a luz, por isso escura, e hoje existem sim estudos para tentar descobrir o que é. Não existe nenhuma comprovação do que seja, mas ela existe. E você pode pensar, é só um tapa-buraco por conta que as hipóteses não conseguiram estruturar o que está acontecendo ali. Não. Existem outras maneiras e outras medidas que observam entre aspas, né? Porque não dá para observar. Se desse para observar seria uma belezura, mas que veem que essa matéria escura realmente existe no universo e observa que elas estão basicamente permeando todas as galáxias. E ela é necessária para a estrutura da galáxia ser coisa como ela é hoje. Isso é muito interessante pelo fato de que é algo que é basicamente grande parte da matéria do universo e a gente não faz a mínima ideia do que é. Até porque existem, como foi mencionado, efeitos gravitacionais. Então esses efeitos gravitacionais podem ser medidos sim, só não é possível observar a partir de luz alguma coisa, mas os efeitos gravitacionais e outros tipos de efeitos também são observados. Por exemplo, existe uma simulação, que eu vou procurar e colocar aqui, que mostra uma situação de colisões de galáxia quando se tem, eu não sei se é uma simulação ou observação, mas quando se tem matéria escura e é observado que durante essa colisão, o centro de massa, que para você que não sabe, o centro de massa de um corpo normalmente está no lugar que tem massa do corpo. Só que o centro de massa desses, quando existe a colisão e você tem aquela bagunça de matéria indo para um lado e indo para o outro, o centro de massa não está no lugar que é observável, que é luz observável, e sim num ponto fora dessa galáxia que a gente consegue observar. Na verdade, está naquele ponto que tem muito mais massa, que é no ponto que existe matéria escura. E para quem acha que a física, a ciência, a astronomia no geral já passou do tempo de fazer descobertas, não, a gente está num momento muito importante de descobrir várias coisas que a gente não faz a menor ideia que existe. Há um tempo atrás, antes do desenvolvimento da física moderna, achava que a gente já sabia de quase tudo. Hoje em dia não, a gente sabe na verdade de quase nada. Existem muitas hipóteses, muitos estudos, e acredito que a parte mais interessante de se fazer ciência hoje em dia que é a animação que a gente tem de poder descobrir essas coisas. A felicidade de você conseguir encontrar em algum momento alguma coisa que você sabe que ninguém no mundo sabe além de você. E a comprovação de que existe realmente uma matéria escura que está
permeando todo o universo, que a gente não consegue ver, que está interagindo e estruturando o universo da forma que ele é hoje para ter a nossa existência, mostra ainda que a gente tem muito a aprender sobre o próprio universo e sobre a própria natureza. Então é isso, se você gostou do vídeo, por favor deixa o seu like, se inscreve no canal, manda pra alguém que você acha que vai se interessar por esse conteúdo. Aqui nesse canal tem aulas também, tem resolução de questões, tem esses vídeos de divulgação científica, tem vídeo também de vlogs sobre experiência universitária e sobre estudos no geral, algumas coisas relacionadas a esse canal. Também tem um canal de gameplay, de vlog e outras coisas mais aleatórias, que é o Canoa da Lagoa, pra quem tiver interessado dá uma olhada lá, que é uma parte minha que não é necessariamente igual a essa parte desse canal. Mas é isso. Muito obrigado e tchau!